Este é o vídeo número 2 que traz o complemento da palestra que a Dona Irene trouxe para os estudantes, os seminaristas da Faculdade de Teologia Metodista Livre e que aconteceu dia 13 de julho de 2005. Neste complemento, ela salienta mais a vida de seu esposo, o reverendo José Emílio Emerenciano. Na sequência, eu trago em ordem cronológica, as igrejas por onde o casal passou ao longo de 28 anos. Meu marido, ele foi um homem evangelista, assim, muito amor pelas almas. Nada era importante para ele, nem carro. Nós moramos num lugar muito quente, não tinha geladeira, não tinha nada importava. Importava para ele as almas. Ele chegava a entrar na casa das pessoas, vestir, ajudar, arrumar. Tinha pessoas que tinham preguiça, ele ia, entrava no quarto, ia chamar e trazia. Eu falava, você é muito atrevido, mas esse era o tipo dele. Era o tipo dele, sempre chamando, sempre chamando. As nossas escolas dominicais, vocês podem ver aqui, era assim, cheia. Ele ia de manhã cedinho, de casa em casa, chamando. Tivemos muitas crianças na nossa escola dominical, sempre cheia. Ele ia de casa em casa chamando. Graças a Deus, ele teve uma vida... Era um homem simples, de uma cultura muito grande, estudioso, de Macau, Rio Grande do Norte, mas veio para o sul e amou os japoneses de uma maneira assim impressionante. Ele não podia ver um japonês que ele não estava dando um folheto, evangelizando, ensinando, pregando, e por causa da língua, o brasileiro falando a língua deles, então chamava atenção. Então ele aproveitava isso para evangelizar. Graças a Deus que ele já está na glória, eu estou aqui ainda para estar contando o que Deus tem feito na nossa vida, no trabalho. Então, algumas coisinhas aqui de pessoas que, todos eles, colaboraram para a obra de Deus. A maioria já estão na glória, eu estou aqui ainda. Mas eu dou graças a Deus por tudo que Deus tem feito e que eu tenho podido fazer para o Senhor. Graças a Deus. E eu estava olhando essas fotos aqui, que lindas, né, pastor? Eu achei os pastores lindos. Você não achou? Eu achei. Muito bem vestidos. Verdade. Não é mesmo? Eu acho que o pastor deve estar muito bem vestido no púlpito. Eu achei lindo. Pode tirar modelos, pastores. E as camisas, Irene? E as camisas? Vocês querem que eu conte a história da camisa? Então, deixa eu contar. O meu marido, ele era alto, grande. Mas durante o tempo que ele trabalhou na igreja Holiness, a igreja não dava ordinário. Ele ia pregar, então comia onde ele ia, e não tinha dinheiro para comprar roupa. E vocês sabem, os japoneses são menores que os brasileiros, né? Então dava um terno para ele. Então o terno dele sempre estava aqui, né? E a calça estava mais para cima. Mas nada importava para ele. Nunca ficou preocupado. Nunca ficou preocupado. Teve uma ocasião que a missão deu bicicleta para os pastores e ele falou, eu não quero. Eu falei, Mire, por que não pegou? Eu usava bicicleta. Então ele falou, não precisa, andar a pé faz bem. E não quis a bicicleta, não quis a bicicleta. Então ele não era apegado a nada ele se apegava. Nós tivemos uma vida muito simples, cozinhamos muito tempo sem fogão e estamos aqui até hoje. Né? Aleluia. Não são coisas materiais assim, né? Não precisa, a gente quer. Mas ele não tinha essa cabeça. Ele queria era pregar. E nós estávamos aqui em Vila Mariana e minha filha, ela tinha que ser operada de uma hérnia umbilical, bem grande aqui no umbigo. Aí então o médico disse assim, olha, é melhor operar
antes que ela comece a ir para a escola, porque criança pula muito e isso pode sair para fora, estrangular, vai ser pior. Mas nós não tínhamos dinheiro, não tinha INPS, não tinha nada, era uma pobreza, assim. Aí então nós tínhamos um amigo nosso, o doutor Akira Nakano, que ele tinha uma vendinha, ele era muito amigo nosso, falei, eu vou falar com o senhor Nakano se ele me empresta dinheiro. Aí o senhor Nakano falou, tá bem, eu vou emprestar, era só para pagar o hospital, o médico ia fazer de graça. Aí eu fui com o senhor Nakano falou, tá bom, Dani. Eu falei, mas eu prometo para o senhor que até dezembro eu saldo essa conta com o senhor. E foi, e os meses foram passando, fui pagando, tirando tudo quanto era lado para poder pagar o senhor Nakano. Aí chegou dezembro, aí todo Natal eu dava uma camisa para meu marido. Aí estava chegando, eu já estava ensaiando as coisas para a escola dominical. Aí eu falei assim para ele, Mary, eu chamava ele de Mary. Mary, eu falei, eu não vou dar camisa para você esse ano, porque a última prestação do seu Nakano vai ser agora em dezembro. Então ele falou, tá bom. Aí nós estávamos fazendo o culto, nós estávamos lendo o cenáculo. Ele falou, Irene, não fique preocupada. Deus é dono de todas as camisas da terra. Glória a Deus. Eu falei, é verdade, né? Mas só que você tem só duas. Eu falei, eu já virei o colarinho, né? Já tinha virado e aqui já está começando a rasgar. E eu fazia de tudo, porque aquelas duas camisas eram importantes para o púlpito, né? Ele gostava de se arrumar muito bem, perfume também, ele gostava de perfume. E eu falei assim, eu vou arrumar. E passou, e o Natal chegando, e eu falei, nem para a Cleide esse ano ela tem oferta também, porque tudo que eu arrumar vai ser para dar para a prestação do seu Nakano e eu vou terminar. E assim fui economizando e graças a Deus, quando chegou no dia 15 de dezembro eu fui pulando lá no seu Nakano, falei, seu Nakano, olha, obrigada, e aqui está a última prestação que eu vou dar para o senhor da cirurgia da Cleide. Ele ficou contente, me abraçou, que bom, Daniela, que a senhora pôde voltar e pagar, e quando quiser venha buscar. Muito amigo meu. O filho dele é membro lá da igreja metodista livre, é japonesa. Aí ficamos assim, passou. Daqui a pouco veio um recado na igreja, dizendo que para mim ir lá na Avenida Paz de Barros, que minha irmã que morava lá, e ela estava lavando o quintal, o jardim dela. E quando ela estava lavando o jardim, passou um caminhão e caiu lá em frente, onde ela estava lavando, 2 malas de roupa. Aí ela catou a mala, pôs assim no muro e ficou lá com aquelas 2 malas. Aí passou um carro e ela pediu assim, por favor, avise o caminhão que tem mala aqui. Mas todo mundo, como São Paulo é correndo, ninguém tinha tempo para fazer nada. E aquele caminhão foi embora, o carro foi embora, e mais uma vez passou um carro e falou, avisa aquele caminhão que caiu mala, ninguém avisou. Aí ela acabou de lavar o jardim, secou, arrumou, aí ela carregou as malas para dentro de casa. E aquelas malas ficaram 5 dias lá. Ninguém procurou, ninguém veio. E ela falou, bom, o que eu vou fazer? Não conheço, não anotei a chapa, não sei quem é. Aí ela falou, bom, então eu vou abrir. Está aqui na minha mão, eu vou abrir, sabe? Aí abriu uma mala assim, era a mudança que estavam fazendo e tinha roupas limpinhas, tiradas da gaveta, arrumadinha, tudo passadinha. Ela olhou uma coisa, olhou outra. E a outra mala ela abriu, era só roupa de homem, né? Aí ela viu 7 camisas, ela contou pijama, toalhas, roupão. Ela falou, olha, que coisa boa. Na casa dela tinha 3 homens, o marido, o sogro e o cunhado, que moravam juntos, lá na Paz de Barros. Aí ela olhou, aí ela pegou aquelas camisas e falou, João, vem experimentar essa camisa. Eles eram italianos, gordinhos, né? E não servia, não ia. Chamou outro, experimentou, não ia.
E chamou outro, não ia. Aí então ela deu o recado, falou, Irene, vem aqui em casa, eu tenho umas coisas para dar para você. Tem lençol, tem umas coisas, eu estou distribuindo para quem está precisando, eu estou dando. Aí quando eu cheguei lá, ela falou assim, que camisa, Alexandre? Qual é o número dele? Era da Janine. Eu falei, ele usa 37. Então ela falou assim, olha, tem 5 social e 2 esporte. Comecei a chorar. Glória a Deus. Eu falei, Deus é dono de todas as camisas do mundo. Aleluia. Até ele morrer, o azeite da botija nunca acabou. Nunca acabou. Irmãos, e a Bíblia diz assim, que a bênção do Senhor é para você e para os vossos filhos. E Luiz agora, ele está sendo abençoado por essa promessa. Ele tem ganho camisa e mais camisa e mais camisa. E eu falei assim, como Deus é bom. Isso é uma bênção de Deus. É para nós, para os nossos filhos. E essa promessa eu tenho sentido. É uma coisa assim, sempre que eu falo, eu me arrepio, eu choro. Porque foi uma coisa assim tão certa que não há dúvida nenhuma. Deus é dono de todas as camisas da terra. E até hoje não tem faltado para o Luiz. Essa semana mesmo, aquela americana que estava na sua igreja, eu estava acompanhando, trouxe camisa novinha, Então é assim, irmãos. Como Deus é bom. A gente não deve ficar preocupada, né? Quando eu falei que você tem só 2, toda arrebentadinha, ele falou, não preocupe, Irene, Deus é dono de todas as coisas. E foi até o fim da vida dele, e distribuindo e ajudando. Irmãos, obrigada pela atenção, foi muito bom estar aqui com vocês, e qualquer coisa que vocês queiram perguntar, pergunte. E depois podem vir aqui. O reverendo José Miller Berenciano, ele trabalhou durante 28 anos como pastor metodista livre e foi de 1946 até 1974. A primeira igreja que ele pastoreou foi a Igreja Metodista Livre de Mirandópolis, no período de 1946 até 1951. Mais tarde ele voltou a pastorear aquela igreja. Quando chegou em 1952, ele foi transferido para a Igreja Metodista Livre de Lins, a igreja do Concílio Niquei. Essa foi a única igreja do Concílio Niquei que ele pastoreou. E foi no período de 1952 até 1953. Depois, novamente, agora em 1954, ele pastoreou a Igreja Metodista Livre de Mirandópolis por mais um ano. E em seguida, ele foi transferido para a Igreja Metodista Livre da Vila Galvão, lá em Guarulhos. Na Igreja de Vila Galvão, ele trabalhou dos anos de 1955 até 1960. E ele foi o primeiro pastor daquela igreja. Quando ele foi para lá, aquela igreja ainda era uma congregação. E então, durante o período em que ele foi pastor lá, é que ela foi elevada à categoria de igreja. Em 1961, ele foi para São José do Rio Preto e pastoreou aquela igreja de 1961 até 1968. Depois, novamente, ele voltou para São Paulo para pastorear a igreja, agora como assistente do reverendo Clancy Thompson, a Igreja Metodista Livre de Mirandópolis. Em 1970, ele foi transferido para a igreja de Vila Bonilha, Igreja Metodista Livre de Vila Bonilha,
e onde ele ficou como assistente do reverendo Carol Wesley King e do reverendo Douglas Victor Smith. O reverendo Douglas Victor Smith estava chegando com a sua esposa Beth dos Estados Unidos, e essa igreja foi a primeira igreja que ele pastoreou em São Paulo, no Brasil. Depois, o reverendo José Emílio Emerenciano, ele conseguiu a sua aposentadoria por tempo de serviço, e foi em 1974, agora com 72 anos de idade, e passou a ser membro da Igreja Metodista Livre de Mirandópolis, junto com sua esposa, a dona Irene. Em 1981, o casal emerenciano passou a fazer parte do primeiro hall de membros da Igreja Metodista Livre do Aeroporto, que estava sendo fundada sob o pastoreio do reverendo Douglas Victor Smith. Mesmo depois de jubilado, o reverendo José continuou pregando em várias igrejas, tanto no Concílio de Key quanto no Concílio Brasileiro. O reverendo José foi um incansável servo de Deus, homem de fé, que mesmo quando já não tinha forças suficientes para sair para pregar, ele gravava mensagens para o programa radiofônico A Voz Metodista Livre. Nos seus momentos devocionais, ele sempre tinha ao seu lado a Bíblia, um binário em japonês e a revista de meditação diária no cenáculo. Tinha também uma lista de nomes pelos quais ele orava todos os dias. O conceito teológico do reverendo José Emílio Emerenciano como pastor não se resumia simplesmente a pregar do púlpito e cuidar da saúde espiritual de seu rebanho. Sendo ele educador, seu trabalho sempre foi mais além. Com o apoio de sua esposa, dona Irene, ele cuidava também da vida social, física e cultural das pessoas. O exemplo que o reverendo José deixou para todos nós pode ser comparado àquela árvore plantada junto a correntes de águas citada no Salmo 1. Árvore que dá frutos no tempo certo, que agasalha os pássaros, que dá sombra aos transeuntes, madeira de lei que, mesmo depois de tombada, é transformada em lindas mobílias que vão ornamentar até palácios de reis. Assim foi a vida do reverendo José, uma vida de fé.